Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal. Hoje estou com presença ilustre. Casta, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, se apresente pro pessoal. Eu acho que a maioria já conhece, mas por favor, se apresente. Não, eu sempre brinco que ninguém é famoso o suficiente que não que mereça isso? ser apresentado. Que isso, gente, né? Mas primeiro um prazer... Modéstia, né, gente? Modéstia. É um prazer enorme estar aqui, viu? Já acompanho seu trabalho há bastante tempo. Acho que essa é a primeira colaboração que a gente faz, então... Sim. Primeira de muitas, tá, gente? Ó, spoiler! Então, é um prazer enorme estar aqui. Deixar um abraço para você, para a turma da Levante. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Castaneda, ou Casta Cripto. Casta é a abreviatura de Castaneda, né? Eu, de formação, gente, sou engenheiro de software, tenho mestrado pelo IME em sistemas de computação, e eu sempre brinco com as pessoas que, enquanto meus cabelos foram caindo, a minha paciência para o mundo tradicional foi acabando. E eu comecei a procurar por alternativas para mudar de vida, não só em questão financeira, mas de atividade, do que eu estava fazendo. E aí foi no começo de 21, mais ou menos, que eu conheci cripto e falei, cara, isso aqui é incrível. É incrível em termos financeiros, mas é incrível em termos tecnológicos, e eu sou um cara de tecnologia. Então eu falei, quero trabalhar com cripto, né? E comecei uma jornada estudando pra caramba. Em 22 comecei a trabalhar como analista de research numa casa de research aqui do Brasil. E em 23 eu comecei carreira solo, digamos assim, como um filósofo cripto, né? Eu meio que me estabeleci dessa forma. Como alguém que analisa projetos, analisa fundamentos, lê o mercado, mas que também pensa sobre os impactos socioeconômicos de cripto, né? E acabei encontrando um lugar, assim, no mercado como um pensador desse universo aí criptológico. Então... Achei humilde, viu? Não só pensador, tá, gente? O baita analista. Eu, particularmente, acredito ser o maior analista fundamentalista desse país. Então, ele tá sendo completamente humilde aqui, viu, gente? E aí eu trouxe o Casta pra gente falar sobre o momento, né, de mercado. Acho que tem muita gente que quer entrar, porque vendo agora que tá aparecendo, né? Bitcoin vai bater 100 mil dólares, o que é que vai acontecer? Então eu trouxe o Casta aqui para vocês entenderem um momento, botar o pezinho no chão, porque tem muita gente também que nesse momento fica lunática. Vamos também trazer todo mundo pro pé no chão. E aí eu trouxe o Casta pra gente, porque a gente sabe que esse último tri, historicamente, ele é muito bom pro mercado cripto em geral, mas aí a gente vai entender se é somente esse tri, o que é que a gente tem para 25. Então fica até o final desse vídeo. Antes de tudo, eu acho que esse vídeo merece um like, né? Tem uma surpresa para vocês na descrição, então se inscreve aqui que eu vou mandar isso para você. Não esquece de comentar se você já conhecia o Casta, se você faz análise on-chain ou não. Dá um oi aí, que eu tenho certeza que eu vou receber comentário assim, ainda bem que eles gravaram juntos, finalmente eles estão gravando juntos, então dá um oi aí, viu, gente? E vamos pro vídeo, vamos entender o que de fato a gente pode esperar desse mercado. Eu já tenho uma pergunta, já vou botar no fogo, já começa aqui, assim, entendeu? Já no fogo. Tem muita gente comparando os ciclos. Tu acha que esse ciclo tá diferente de fato dos outros? Legal, né? Ciclo, acho que a melhor maneira de a gente começar essa conversa é falando sobre ciclo. Bitcoin tá batendo 80 mil, 90 mil, todo mundo estourando champanhe, comprando Lamborghini, aquela doideira. Começou, né? A doideira do mercado cripto. Mas para quem realmente entende o nosso mercado, isso não é surpresa. Na verdade, nós estamos esperando esse momento desde 2022, 2023. A projeção já no ciclo de 21 era que Bitcoin alcançasse os 100 mil dólares. Sim. Isso não aconteceu em 2021, mas esse marco continua sendo uma projeção do ciclo atual. Então, o Bitcoin se aproximar de 100 mil dólares não é surpresa para ninguém que realmente está há bastante tempo nesse mercado. A questão é, como todo o mundo econômico e o mundo macroeconômico, o cripto também é um mercado. É um mercado financeiro e ele também opera em ciclos. Quando você fala sobre esse ciclo e pergunta se esse ciclo é diferente, eu diria que sim. Tá? Esse ciclo é muito diferente. E não só esse, como o ciclo passado já foi. Justo. E o ciclo passado, para mim, ele já deu o tom dos próximos ciclos. O que acontece? Teve um monte de coisa que ocorreu no último ciclo, né? Um monte de coisa. Mas se você dá um zoom out, nosso ciclo passado começa com uma subida avassaladora pós-pandemia, começo de 21, sobe demais e começa a cair no final de 21. O que houve nesse meio tempo? Basicamente, houve uma movimentação gigantesca no âmbito macroeconômico. O nosso ciclo de 21 começou a decolar com os pacotes de estímulo e a injeção de
5,5 trilhões de dólares do governo norte-americano como medida de alívio e de resgate, tanto nos paychecks que foram para as pessoas, como na própria economia. Sim. Isso levou, entre outros fatores, a um aumento da inflação nos Estados Unidos. Quando a inflação lá bateu 9%, eles decidiram que era hora de quê? De sair do alívio quantitativo para o aperto quantitativo e subiram a taxa de juros. Aí você secou a liquidez do mercado. E ali começa o nosso bear market. Sim. Então, tradicionalmente em cripto, as pessoas falam o seguinte: o ciclo de cripto é definido por fatores de cripto, como, por exemplo, o halving do Bitcoin. A perda de metade, né, da recompensa dos mineradores a cada 4 anos. E a gente tem, desde o começo do Bitcoin, mapeado os ciclos pelo halving. E o que a gente viu em 2021, cara, é que foi a macroeconomia que marcou o começo e o final da corrida de alta. E o que está marcando a nossa corrida de alta? Foi o halving? Não foi. Eu brinco que é o seguinte: se fosse um jogo de vôlei, os ETFs levantaram a bola, a eleição do Trump cortou e marcou o ponto, e o halving estava na torcida balançando o pompom, cara. Exato. Então, nesse sentido, sim, o nosso ciclo já é diferente. E eu acho que é natural, né? Só para fazer uma conclusão, se a gente olha para isso de fora, é o seguinte: o sonho das pessoas de cripto sempre foi assim: qual que é o dia que cripto vai impactar o mundo? Mainstream, né? O dia que cripto vai ser mainstream. Não dá para cripto impactar o mundo sem que o mundo impacte cripto. Perfeito. Então, ciclos de cripto relacionados a fatores externos, como geopolítica, macroeconomia, inflação, taxa de juros, para mim não só foi a norma de 21, como está sendo a norma do ciclo agora de 24, como vai ser a norma para os ciclos futuros. Também e isso é uma mudança de paradigma gigantesca para o que a gente estava acostumado antes. Exato. E pegando esse gancho para só fazendo, depois dessa aula, só complementando aí para vocês, eu acredito tanto nisso que a gente sempre focou em falar sobre a importância dessa liquidez global. Né? Ninguém falava assim, porque o mercado, quando aconteceu o halving, aí agora vai impactar. Eu falei, não, gente, volta uma casa aqui, entende se está tendo... Você falou de forma perfeita sobre os 5 trilhões que foram injetados. 40% de todo o dólar do mundo foi impresso na época da pandemia. Exato. E não está sendo diferente agora. Então, só para vocês entenderem, entendam se tem estímulo. Tem que ter estímulo. É a mesma coisa. Tem que sobrar dinheiro no nosso bolso para a gente fazer alguma coisa. Ponto. É isso que tem que acontecer. Sobrar dinheiro no bolso para acontecer alguma coisa. Então, acho que o Casta trouxe exatamente o que vai acontecer em uma fotografia do que vai ser os próximos, né? Eu acho que o começo era muito sobre conhecimento do mercado cripto. Agora a gente está vendo esse ingresso na economia real, né? E aí, tomando como base isso, trazendo para o mercado cripto, quando esse dinheiro sobrar, para que setor você acha que o mercado vai olhar e vai dizer assim, aqui eu vou colocar, aqui eu não vou colocar? Legal. Isso é uma outra também diferença dos ciclos passados para os ciclos atuais, né? Nos ciclos passados, qual que era a narrativa? Nós temos o Bitcoin, e o Bitcoin é quase como uma entidade à parte, Sim. Né? Um super criptoativo. E as outras moedas, todas elas, centenas de milhares, elas são altcoins. Então, tipo, Bitcoin é o Bitcoin e o resto é o resto. E nos ciclos passados, a gente estava observando uma espécie de dinâmica de fluxo financeiro, que eu costumo chamar de a dança das altcoins. Primeiro, o Bitcoin captura valor. Quando ele para de entregar, as pessoas vão procurar risco. Então, o capital migra do Bitcoin para esse universo de moedas alternativas. Depois que a especulação fica muito forte, elas esticam muito, é a hora que elas vão corrigir, o pessoal volta para o Bitcoin. Por muito tempo em cripto, e pelo menos nos ciclos anteriores, isso era comum. A hora de pesar a mão no Bitcoin e a hora de pesar a mão nas moedas alternativas. No ciclo atual, isso não aconteceu. Essa dança não funcionou. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro fator, a gente saiu do ciclo passado, onde nós tínhamos, no total, 400 mil moedas. Sendo que 20 mil eram indexadas, moedas, assim, verificadas. Hoje nós temos quase 3 milhões. 3 milhões de moedas. É impossível. Você vai ter que criar muito agora, dólar para isso. Nesse momento que você falou, 3 milhões e uma, 3 milhões e duas, e assim, né? São cerca de 50 mil moedas para mais criadas por dia. Exato. Né? Então, nós não temos mais como ter um ciclo onde tudo aquilo que não é Bitcoin se valoriza. Isso também é uma coisa que mudou do ciclo atual para o passado, do ciclo passado para o atual. Então, a gente está vendo o quê? Quando a gente fala de
aquilo que está fora do Bitcoin, a gente não olha mais para todo o universo de moedas alternativas. Nós olhamos para setores ou narrativas, que é um termo que o pessoal gosta, né? Ama, a narrativa, ama. Qual é a narrativa? A narrativa. A narrativa nada mais é do que algum setor particular que chama a atenção. E quando esse setor chama a atenção, é normal que moedas que pertencem àquele setor subam em bloco, impulsionadas pelo fato de que, cara, se 1, 2, 3 moedas daquele bloco subiram, então aí, o resto vai subir. Né? E a gente teve narrativas fortes esse ciclo. É claro, meme coins. Eu não gosto de meme coins, eu falo isso abertamente, não é minha praia, mas a gente tem que reconhecer que é uma narrativa que movimenta. Mas quando eu falo de setores que eu gosto, infraestrutura eu acho legal, e um setor que para mim é definitivo e que está muito quente agora, sem sombra de dúvida, é finança descentralizada. Esse para mim é muito forte, porque de tudo que a gente faz em cripto, o setor de finança descentralizada, ele é o que tem maior capacidade de chegar no mundo tradicional e impactar, realmente assim, evoluir tecnologicamente, resolver problemas das finanças tradicionais. Vamos falar de um exemplo? Hoje nós temos bolsa. Bolsa é legal. Eu acho bolsa legal, eu acho fundos legais, eu acho todo esse universo legal. Mas existe uma limitação onde esse universo funciona no horário do pregão. Num mundo, cara, globalizado, onde você está de olho na China, está de olho na Rússia, no Oriente Médio, na Ucrânia, na economia global, você não consegue negociar 24/7? Que é isso, né? Isso é uma demanda. As pessoas, o mercado, ele quer liquidez. O mercado, ele quer eficiência. E em cripto, é perfeitamente normal que mercados que consolidam e liquidam bilhões de dólares por dia funcionem de forma automática, 24/7, sem interrupção e praticamente sem intervenção humana, né? Exato. E essa tecnologia pode ser aplicada nos mercados tradicionais. Finança descentralizada, ela traz esse ansejo, assim. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a hora, e eu não tô levando isso pro extremo não, tá, gente? Cada um funciona numa hora. Quando a gente tá aqui fazendo isso, o cara trabalha de 9 às 18, depois do trabalho dele é que ele vai fazer alguma coisa sobre ele. Aí o cara vai lá, chega em casa, se ajeita, vou sentar aqui. Eita, eu só posso aplicar em tal fundo de renda fixa até 2 da tarde. 2 da tarde de onde? Se ele estiver em outro lugar. Foi, rapidamente, só falando pra vocês, eu tava em Dubai agora, eu fui fazer uma transferência, aí eu cheguei lá, fui fazer uma transferência, seu limite de transferência não pode ser executado. Como assim, toda tarde? Eu falei, eita, 7 horas de diferença. Eu tenho um limite para fazer uma... Eu falei, como assim? Eu não posso usar o meu dinheiro, eu não posso fazer as minhas coisas, eu tenho que ter um horário para fazer. Então, eu acredito muito. E aí, até se você não conhece sobre DeFi, o Caixa tem um curso não só sobre DeFi, mas te pegando na mão do zero, eu até falo um pouquinho sobre ele, Caixa, para o pessoal entender. Mas se vocês ainda não entendem esse universo do mercado cripto, eu acho que o Caixa pode te ajudar bastante a pegar a sua mão e você entender a importância do que a gente está falando aqui. Porque agora pode não fazer tanto sentido para você, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. A gente montou um curso que, na verdade, é uma abordagem única. Né? Eu diria que em toda a América Latina. Né? Ninguém adotou essa linha de abordagem que a gente adota. Nos Estados Unidos eu não sei dizer, porque eu não olhei lá fora, mas é possível que até lá a gente não encontre. Existe um contexto para esse curso, não é só mais um curso. Qual que é o nosso contexto? Volta para o começo dos anos 90. A internet estava chegando. Né? Quando a internet estava varrendo a face da Terra, a gente teve um fenômeno nos anos 90. Fenômeno da bolha.com. No ápice da bolha.com, você encontrava reportagens como essa. Fulano de tal abandona sua carreira para viver de day trade. Day trade de ações da bolha.com. Então, tem muita semelhança, tá, entre a bolha.com, que era você comprar e vender coisas que eram listadas na bolsa terminando em .com, mesmo sem saber o que aquelas empresas faziam. Né? Tem um caso muito bom da empresa Pet.com, conhece esse caso? Sim. Cara, eu um dia vi o comercial, a Pet.com abriu na bolsa, foi para a lua, depois derreteu, foi a zero. Se você pega um comercial dos anos 90 da Pet.com, eu juro para você, o comercial era assim, começa uma van da carrocinha, aí tem um cara dirigindo a van e tem um cachorro de marionete. E o cachorro fica assim, au, 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 au. Aí começa a voar pela tela, pet.com, pet.com. E acaba o comercial. O que essa empresa faz? Não sei. O que ela vende? Não sei. Qual que é o modelo de negócio? Não sei. Mas, cara, é pet.com. Exato. E é claro que isso era uma bolha. E essa bolha estourou.
Mas depois que essa bolha estourou, a internet morreu? Não, a internet... Pelo contrário, né? A internet varreu a face da Terra. Microsoft, Nvidia, Tesla são o quê? São frutos dessa bolha. Então, qual que era a grande sacada nos anos 90? Era comprar pet.com ou era entender da internet? Então, o nosso foco é... Existem oportunidades em cripto, nos tokens de cripto? Existem. Mas existem mais oportunidades ainda se você para entender de cripto. Porque isso pode ser uma mudança né? conhecimento. Você pode arrumar um emprego novo, você pode empreender num segmento novo, você pode virar um consultor e você pode comprar e vender moedas. Faça tudo para aumentar suas chances. Aí a gente montou um curso pensando nesse guarda-chuva. Para vocês entrar do zero, não sei nem o que é Bitcoin. Legal, você entra assim. Do outro lado, você sai como um expert do mercado. Você entende o mercado, você fala sobre o mercado. Escolhe o que fazer nesse mercado, né? Escolhe o que fazer. Pô, quero usar esse conhecimento para investir melhor? Legal. Quero usar esse conhecimento para arrumar um emprego e trabalhar? Legal. Quero usar para fazer tudo? Maravilha. Então a gente até deu um nome para esse curso, que é um nome que sai da especulação. A gente chamou de profissional cripto. Que é a primeira visão de vamos encarar cripto como algo onde você tem profissionais, onde você profissionaliza as pessoas. Show. E claro que lá, só de DeFi tem 30 aulas lá. Putz. Você imagina o resto. Não, você sai um profissional em cada setor, né? Ah. É isso. Eu, particularmente, já pedi o meu acessozinho, tá, gente? Porque a gente precisa sempre reciclar e renovar, mas eu acho, assim, que nesse contexto a gente tem que se atualizar, mas, assim, para ontem, tá? Eu sempre brinco que quase todos os meus vídeos tem a famosa frase, né? Do quem chega primeiro bebe água limpa. A gente tá acho que no começo dessa curva exponencial que a gente tem para viver. Se a gente entra nela muito bem preparado, sabendo o que é que a gente vai fazer, a gente sai muito, mas muito na frente do que a gente escolhe para a vida da gente, tá? Então, entra na fila aí que eu também tô, tá? E aí, acho que para encerrar, eu vou fazer uma pergunta provocativa para ti, porque deve ter muito sobre a parte de contrato inteligente lá no curso, e eu queria saber a tua visão sobre contrato inteligente. Hoje a gente tem a soberania do Ethereum, e a gente começou a observar alguns outros protocolos tomando conta, e logicamente que eu tô falando da Solana. Tu acha que tem espaço... isso é uma pergunta minha pessoal, assim. Tem espaço para as duas? Ou tu acha que elas são concorrentes? Eu, Luísa, sempre penso que há espaço, mas eu queria saber a tua opinião, assim. Eu acho que as duas coisas prevalecem. Há espaço para as duas? Mas elas concorrem. Ok? Quando você observa... Isso é o legal de cripto, né? Cripto usa tecnologia de blockchain, que pode ser usado para outras coisas que não as nossas moedinhas mágicas do mundo cripto. Mas em tecnologia de blockchain, a gente tem auditabilidade e rastreabilidade. Então, qualquer pessoa no mundo, a qualquer momento do dia, consegue abrir um gráfico e ver para onde é que está indo o dinheiro. Usado, né? Você consegue ver quanto dinheiro sai da rede da Ethereum e vai para a Solana, quanto sai da Solana e vai para a Sui, para Aptos e para várias outras redes. Nesse sentido, Solana e Ethereum são plataformas de contratos inteligentes, que é diferente do Bitcoin, né? Separa o Bitcoin e vamos olhar Ethereum e Solana. Ethereum e Solana parecem demais com o que nós entendemos hoje como uma solução de nuvem. Você quer fazer um sistema, você não vai comprar gabinetes de hardware e montar uma infra de hardware na sua casa. Você vai alugar um serviço da Amazon, um serviço da Oracle, um serviço da Google, um serviço da Microsoft. Para fazer o quê? Computação virtual, subir seu sistema, subir seu site, subir seu banco de dados. Ethereum e Solana são muito parecidos com um super sistema de nuvem. A diferença é que ao invés de você fazer sistemas genéricos, eles são especialmente adaptados para sistemas econômicos, onde você tem a computação, você tem a nuvem e existe um sistema nativo 24/7 criptografado de liquidação financeira, onde você tem ativos e dólares, inclusive, porque boa parte da liquidez dessas redes é dolarizada, em moedas que simulam o preço do dólar. Isso é um outro assunto, mas até hoje funciona. Então, você quer criar um sistema financeiro, é muito mais jogo você não ir na Amazon e você ir numa rede como essa, porque ela está totalmente pronta para você só entregar o resultado. Num mercado global, cheio de grana, com liquidez, com entrada e saída para todos os países, com compensação praticamente imediata em intervalo de minutos ou segundos. Agora, entre Ethereum e Solana, que é o mesmo caso de uso, qual que é a diferença?
a Ethereum é uma rede mais antiga. E ela nasceu com uma estrutura tecnológica que tornou ela lenta e cara. Enquanto Solana nasceu com a premissa de já focar em ser ultra rápida e ultra barata. Isso quer dizer o quê? Que Solana mata Ethereum? Não, porque Ethereum hoje tem 5 vezes o tamanho de Solana em termos de grana. E Ethereum também está tentando... Em termos de confiança também, assim. Tem mais tempo de mercado, né? Solana tem questões onde às vezes ela trava, ela sai do ar. Então elas estão numa guerra onde uma fala, eu sou lento e caro, mas eu sou confiável. E a outra fala, eu sou rápido e barata, mas às vezes eu quebro. E isso ainda não é uma resposta definitiva. A gente vai ter que esperar um pouco para ver qual se consolida. A gente vê hoje projetos que abandonam a Ethereum para ir para Solana, isso tem acontecido. Sim. Não temos visto o efeito reverso. Mas é claro que a Ethereum não ficou parada. Então a Ethereum tem propostas para resolver essa lentidão. É o que a gente chama hoje de segundas camadas. Não precisa entrar em termos técnicos. Falar, que estão tentando, tá, gente? Fazer com que essa questão, esse problema da escalabilidade seja resolvido. Ele continua sendo um problema. Continua sendo um tá? problema. Continua sendo um problema. Mas estamos tentando encontrar algo que realmente, de fato, resolva esse problema. Teve a famosa Matic que ia resolver o problema de todo mundo. Na minha humilde opinião, não aconteceu. Na minha humilde opinião, não aconteceu. Mas existem soluções da própria rede do Ethereum que foi detectado isso, onde, inclusive, está tendo conferência no momento que a gente grava esse vídeo sobre isso, tá? Para que esse problema, de fato, seja resolvido enquanto há tempo, né? Para o ano que vem já está previsto uma atualização para Ethereum para atacar esse problema. Exato. Então, os projetos cripto eles são muito dinâmicos, eles são muito mutáveis, eles se adaptam. Então, hoje não existe um vencedor definido entre Solana e Ethereum. Mas eu diria o seguinte, para quem hoje só olha a rapidez de Solana e desacredita da Ethereum, você pode estar cometendo um erro porque eu ia te fazer tem chão pela frente. Era isso que eu falar. Eu vou te fazer essa pergunta, não está na pauta, e era essa pergunta. Se hoje colocasse uma arma na sua cabeça, você tivesse que utilizar uma das duas redes só para inserir seus protocolos dentro enfim, seus dApps dentro da Web3, o que é que tu utilizaria? Se eu for na perspectiva de um construtor, eu ainda construiria no ecossistema da Ethereum. Então isso... Tá? Tem outros fatores, como facilidade de programação. Você quer fazer uma loja. Você vai fazer uma loja numa cidade que tem mais ou menos dinheiro. Né? O dinheiro vai aonde o dinheiro já está. Então, enquanto o Ethereum tiver uma dominância de 5 vezes o valor financeiro travado na Solana, ela continua sendo o principal concorrente. A questão ela não pode levar para sempre para se ajustar. Então, quanto mais tempo a Ethereum demora para se ajustar, mais a Solana cresce. Só que ainda é 5 vezes menor. Então, a gente está num dilema onde a Ethereum tem que se resolver justamente para preservar essa dominância. Perfeito. Mas hoje, eu sou construtor, eu tenho projetos em Web3, né? Sim. Tem grant, tem financiamento e tal. Vocês acham que eu fiz essa pergunta por quê? Eu construo em blockchain também, eu tenho projetos bem legais. Todos esses projetos rodam na Ethereum ainda. Não é no mundo da Ethereum, tá? Mas é uma maneira de falar que dá para entender pro pessoal. Perfeito, aqui. Exato. E eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque para vocês ficarem com a interrogação na cabeça de vocês, parem de achar que esses mainstreams de Solana vai derrubar tudo, Parem. Então eu fiz essa pergunta porque não sou eu que tô falando, é um cara que constrói nisso, tá? Cássia, obrigada. De coração. Agradeço. Eu juro a vocês, assim, eu gosto de trazer gente que sabe. Vocês, enfim, o pessoal já me conhece, eu gosto de trazer gente que sabe, para justamente vocês terem esse olhar de que é algo novo, mas que você tem que ter essa curiosidade para se inserir, tá? Vivam isso, entendam isso. O mercado cripto como um todo é novo, mas ele te dá tantas possibilidades, Aproveita esse novo para essa possibilidade, né, Caixa? Tu tem algum recado pro pessoal? Porque o meu olho brilha quando eu recebo alguém que sabe falar sobre cripto, sabe? Então, assim, até dá um recado pro pessoal, senão eu vou ficar aqui falando, e te agradeço, assim, de coração. Eu prometo pra vocês que eu vou encher o saco dele pra ele vir mais vezes. Não, já aceitei o convite, viu? Você é uma queridona, eu agradeço demais, obrigada. O convite, foi um prazer enorme. Deixar um recado pro pessoal, assim, pra mim, vale a pena entender de cripto, porque você pode fazer muitas coisas com cripto no futuro e isso pode ser um diferencial para sua carreira. Tem um exemplo muito bom de um cara hoje que é um cara líder de blockchain no Banco Inter, que é o Bruno Moniz. Ele, assim, é jovem, é novinho. Você deu um Google pra vocês saberem quem vale a pena. O cara é um monstro, ele é um fera. Novinho. E a história dele é muito louca. Ele tava como júnior no Banco Inter, tipo, numa cadeira, numa mesa lá, mastigando planilha, como qualquer outro. E aí ele produzia conteúdo de cripto no YouTube.
um belo dia, um gerente no Inter descobriu que ele era monstro de cripto. Cara, em uma semana, eles tiraram o cara da cadeira e promoveram o cara para tocar o setor de cripto do banco. Assim, o cara teve um salto exponencial. E ele nem procurou, ele só sabia de cripto e estava no lugar certo na hora certa. Então, assim, eu sempre falo assim, o pump do conhecimento não tem dump. Conhecimento é incrível. Então, cara, estuda cripto, estuda os fundamentos. Gráfico é legal, mas fundamento também é muito bom para você se capacitar e ser uma pessoa que pode ser um diferencial absurdo para você no futuro. Fica a dica. Não só os aplicativos e os tokens te dão exponencialidade. O mercado e o teu conhecimento traz também esse pump. Então, fica o recado para vocês. Gente, beijo no coração e até o próximo vídeo.